Mas uma das coisas que eu tenho aprendido é que tudo aquilo que você usa para atrair alguém, você tem que usar sempre aquilo ali. Então, uma das coisas que a gente fez nas nossas reuniões de homem foi não ter nada além de um louvor e a palavra. É melhor um homem que arrisca liderando, arrisca se posicionando, do que um homem passivo. E eu queria começar te perguntando assim, nesse tempo seu de pastoreio, de gabinete, de movimento com os homens ali, quais são erros comuns que você tem visto os homens cometerem, essa geração cometer assim, e que nós precisamos realinhar? Se a gente não sabe bem, como liderança, como igreja, quem Cristo é, o que Ele disse... Tem alguém que tem acesso ao seu celular? Tem alguém que tem acesso à sua vida? Se você não se submeter ao corpo de Cristo, Fala galera, Jesuscope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesuscope podcast. Que alegria poder chegar até você mais uma segunda-feira, 10 da manhã, com um episódio fresquinho. Não importa que dia que você tá vendo, mas te avisando que toda segunda-feira, 10 da manhã, sai um novo episódio nessa mesa abençoada de comunhão. E agradecer você que é inscrito aqui no canal, que tá sempre acompanhando, que pega o link e manda pras pessoas. É por pessoas como você que a gente tá chegando tão longe. E antes de eu começar o meu papo, que vai ser maravilhoso aqui, de um convidado que há tempos aqui eu tô convidando ele pra vir, finalmente eu consegui ele estar aqui nessa mesa de conversa comigo. Antes da gente ir pro nosso papo, deixa eu te fazer um convite. 20 de junho nós vamos ter a conferência Lidere como Jesus. A gente quer ser cópia de Jesus também na nossa liderança. E sabe, gente, tô muito impressionado assim com o número de problemas que a gente tem visto com líderes espalhados em toda a nossa nação, na verdade no mundo. Eu tava assistindo umas séries agora que saiu no Netflix de umas seitas e umas coisas absurdas que a gente sabe que acontece de verdade em vários lugares. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Existe esse papel da gente denunciar tudo que tá acontecendo, mas também nós precisamos treinar líderes que não têm fome de poder, que querem liderar, como Jesus disse, como ovelhas em meio a lobos. Então, nossa proposta é essa, dia 20 de junho, de parar das 9 da manhã até 9 horas da noite, para pensar liderança à luz das Escrituras, a pensar liderança como Jesus. E a gente vai falar sobre cultura de discipulado, e eu queria muito que você estivesse com a gente. Então, vou deixar o link aqui para você clicar, fazer sua inscrição, vai ser em Guarulhos, tá? Vem para participar com a gente, um dia de imersão, vai ser incrível. Então, o link tá aqui, faz sua inscrição enquanto ainda é tempo para você estar junto com a gente, beleza? Bora então pro podcast de hoje. Telmo Douglas Martinelli. Obrigado por você estar aqui, hein? Ô Douglas, que legal. De longe, eu conheci essa mesa. Né? Agora de vê-la. Eu ouvi essa. Mas que bom que você está aqui. Foi muito legal, porque na semana passada, na verdade, 3 dias atrás, eu estava lá em Criciúma, muito legal. Abapai, né? Para a conferência Imersão, conferência com os jovens lá. E hoje, poder ter você aqui. Obrigado por esse papo. E eu gosto muito, Telmo, de fazer uma primeira pergunta, porque a gente sempre tá ouvindo pregação das pessoas, tal, mas essa mesa de conversa, ela acaba tendo outras oportunidades, né? E eu gosto muito de perguntar como é que foi a sua história com Cristo, como é que você encontra Jesus aí na sua jornada, ou é encontrado por Ele. Como é que foi sua vida, sua história com Jesus? Legal, Douglas. Eu não posso antes te agradecer e honrar e celebrar a tua vida, Val e Jesuscope, tudo que Deus tem feito através de vocês, porque eu sou pastor de igreja local e é muito bom eu poder chegar para a igreja toda e dizer: assistam esse canal. É legal, né? Assistam esse cara, ouçam essa pessoa. É difícil para nós, como pastor de igreja local, poder falar isso com liberdade. Então, quando a gente pode... E Jesuscope é um dos lugares que eu falo sem medo. Então, obrigado por nos abençoar e ajudar a pastorear o rebanho. Glória a Deus. E até um parênteses é esse, né? Nossa ideia sempre foi essa, um apoio à igreja local do Brasil, principalmente, ou língua portuguesa, né? Ser esse apoio à igreja, né? E tem sido. Obrigado. Amém. Fica aqui a minha gratidão aqui. Bom, eu nasci
no ambiente católico apostólico romano, né? E praticante, assim? Praticante, eu era catequista, por anos. O catequista é quem dá aula? É quem dá aula, é o professor da escola bíblica dominical. Né? Sim. Então dava catequese, me envolvi com a missa, né? Tem a missa e tinha um culto lá que eu participava também com coroinha, né? Eu era envolvido ali, né? Então sempre, no meu coração, eu falo sempre que o dom pastoral já estava ali, de alguma forma, né? Porque o dom vem de Deus, não vem da igreja católica, vem de Deus, né? E ali eu já comecei a pastorear devagarinho e eu tinha uma sede ali pela palavra, mesmo dando catequese, e eu não queria ficar só no catecismo, eu amava as escrituras, eu lia, né? E chamava o padre de vez em quando para conversar sobre isso e tal. E olha, isso aqui é diferente do que eu estou ensinando na catequese, uma coisa em outra começou a ponderar ali. E nessa conversa, alguns me entenderam, me aceitaram, foi muito bom. Outros disseram, olha, talvez o melhor ambiente você andar não seja aqui. Talvez. É mesmo? Teve um que educadamente, né? Falou, olha, talvez os protestantes gostam mais de ler a Bíblia, assim, eles têm a Bíblia mais... Falei, olha, então, obrigado. Eu estava sendo evangelizado por um amigo, enquanto dava catequese, né? E esse meu amigo falava muito de Jesus para mim, de Jesus. Eu falei, que legal, comecei a ler a Bíblia. E nesse contexto... Que idade isso? Eu tinha 17 para 18 anos. E aí, 16 para 18 anos ali. 17 anos, vou voltar. E aí, nesse período, eu fui num culto. Era um louvorzão, tá? De igreja, assim, num teatro municipal. Aí eu estava pronto para ir para a noite, né? Pronto para ir para noite afora, né? Eu vaguei mundo afora, eu estava vagando, né? E aí, o seu amigo convidou, eu fui lá e naquele dia... Deixa eu só fazer um parênteses antes de você falar da sua experiência no culto. Como é que é visto isso? Porque assim, você está dizendo, eu era o professor da catequese, e aí eu estava pronto para ir para a noite. Não, é normal. Porque não tem nada, não há uma mensagem dizendo não vá pra noite. Eu nunca falei isso na catequese, nunca ninguém me ensinou. Que esse sentimento de... eu nunca, por exemplo, enquanto eu caminhava, enquanto eu aprendia ali, estava sendo catequizado também, naturalmente, estava ali, fui catequizado e depois fui dar catequese. Ninguém me disse que eu não poderia ir pra noite, ninguém poderia dizer que eu não poderia beber. Ninguém me disse que eu não poderia festejar. Mas nem, por exemplo, não vos embriagueis, por exemplo. Eu nunca pregaram pra mim. Nunca falaram pra você. Pra não mim, que não seja falado, mas pra você ali naquele... Não, em nenhum momento. Então era comum eu ir no sábado e de manhã missa. Sábado à noite festa, à noite missa. E ninguém me questionou se eu tinha relação de casamento ou não. Eu nem tô dizendo que é certo ou errado, que a católica aprova ou não aprova. Mas pra você, sua experiência não tinha falado. Não tinha falado. Então eu tava vivendo minha vida comum. Né? E aí, ali, por exemplo, no caso, o que você tinha aprendido tinha mais a ver assim com os dogmas, as doutrinas ali, e tal. Da missa em si. A liturgia. Eu não era um sacerdote, né? Então não estudei toda a história da igreja e tudo mais, a cultura da igreja, o catecismo da igreja. Então, normal, à noite. É uma vida comum, vamos dizer assim. E aí, nessa ida, eu tive esse culto e lá eu senti uma coisa que eu não lembro. Tocaram uma música. Eu não lembro a música. Uma das coisas que eu quero chegar no céu, lembrar a música que eu cantei lá. Lembra aquela música? Que música era? Era uma canção, um louvor. E eu só lembro que eu ouvi a primeira música. Eu me ajoelhei, a última fileira, eu chorei 1h30. Sério? O meu amigo ficou assim, aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus. E eu na cabeça minha, eu não queria aceitar Jesus. Por quê? Porque na minha cabeça era virar crente. E virar crente, eu tinha uma imagem do... Preconceito. O crente não joga bola, crente não usa bermuda. Eu tinha uma imagem assim, crente não... Então, poxa, eu gostava de futebol na época, então não posso ser crente. E ele dizia, aceita Jesus, eu não quero, mas chorando, eu quero, mas não quero. Isso aqui é muito bom, mas eu virar crente... Então eu fiquei naquele dia eu fui pra casa. Aquele dia eu não fui pra noite. Aquele dia alguma coisa me encheu demais. Mais do que qualquer noite, mais do que qualquer prazer. Aquele dia eu senti algo, nenhuma droga, nada me trouxe. Aquilo ali foi uma loucura que eu senti. Falei, meu Deus, eu fui pra casa. 11 da noite cheguei em casa. Eu lembro que a minha mãe se assustou, porque eu cheguei 11 horas da noite em casa, deu problema, porque eu chegava 3, 4, 5, madrugada, de dia do outro dia. E aí, eu falei, que é isso que eu senti hoje? E eu não sabia, mas foi a primeira vez que eu senti a presença tocável, a presença do Espírito Santo, né? E ali eu falei, opa, tem algo mais que eu não sabia.
E aí eu comecei a ir no culto, né? Visitar um culto do meu amigo. Aí nesse processo aqui, Jesus, naquele dia me encontrou, né? E falou, eu tenho algo, eu sou mais real. Eu quero ter um relacionamento além da liturgia. Eu quero ser teu amigo, eu quero ser teu Deus, eu quero ser teu pai, Ali tudo mudou para mim. Eu lembro quando Paulo cai naquele momento e as escamas caem ali, eu sinto que ali os meus olhos se abriram e eu enxerguei o que eu não enxergava. Um Deus criador, a natureza, a vida. Falei, existe um Deus que quer se relacionar comigo. Foi ali. Então ali acho que eu fui encontrado naquele momento ali. E é doido porque é difícil de explicar, né? Como porque que eu explico? minha comparação é assim, né? É como se eu estivesse falando pra você de uma fruta da região que eu cresci. Olha essa fruta. Mas a realidade é que enquanto você não pegar, descascar, pôr na boca e deixar suas papilas gustativas terem uma experiência com aquilo ali, tu vai descrever. Não tem livro que consegue. Vai descrever a fruta o tempo todo. Eu conto uma história que eu evangelizei. Eu trabalhei no exército 22 anos. Né? E eu evangelizei um cabo que trabalhava comigo. Só que eu falava de Jesus bem sutilmente. Falava, né, olha, Jesus, isso aqui mudou minha vida. Tal. Não minto mais, porque o Senhor falou as coisinhas pequenas do dia. E ele foi, só que ele era ateu. Ele dizia, mas eu não acredito, Deus não existe, Deus é criação da mente humana, tal. Tudo bem, fechou, seguimos. Ele trabalhava na minha mesa, era comigo mesmo, assim. E aí, um dia ele abriu a possibilidade de eu pregar pra ele. Quicou a bola. Ele falou, prega pra mim. Eu disse, mas como assim? Não, prega, eu tô dando oportunidade. Fala aí, faz de conta que eu sou uma pessoa que tu quer alcançar. Eu falei, tudo bem. E na minha mesa tinha uma laranja. É mesmo. Aquela, não sei, cada região tem um nome, né? Pocã, bergamota, mexerica, aquela ali. Aquela com os gomos. Aí eu peguei a laranja, ele falou, prega pra mim. Eu falei, calma. Peguei a laranja, tirei, chupei um gomo. Falei, cara, essa laranja tá maravilhosa. Tu não tem noção. Tu não vai pregar pra mim? Eu disse, não, tu concorda comigo que essa laranja tá doce? Só concorda comigo primeiro. Não sei, me dá, deixa eu experimentar. Fechou, parou aqui. Cara, não tem como te explicar. Tu tem que experimentar. Provar e ver. Não tem como. A minha oração é que tu experimente um dia. E parei ali. Passou 3 meses, ele foi convidado por um amigo para ir num culto. Ele foi. Segunda-feira ele entrou no quartel, ele entrou na minha sala, chorando, me deu um abraço. 2 homens fardados, abraçados. E ele falou, experimentei a laranja. Ele falou isso? E eu falei, experimentei a laranja. Não imaginava que tinha aquele sabor. Ele é de verdade. Então é difícil você traduzir. Porque é essa junção, né? Que a Bíblia ela é muito enfática também em pregue a palavra, explique, saiba o motivo da sua fé. Então não é um lugar só de experiência, mas também não é um lugar sem experiência, né? Essa junção do entendi o que experimentei o que entendi, né? Claro, e aí você tem as escrituras, mas quem nem crê nas escrituras? Então, por exemplo, teve um fato que aconteceu de também um militar amigo, de estar conversando, discutindo ali com outros crentes. Eu cheguei, ele falou, tu é crente? Tu é crente, né? Eu falei, rapaz, depende. Tu é evangélico? Não, tu é pastor? Eu falei, depende. Porque eu sabia que ele estava querendo... Qual a sua ideia de tudo isso? Qual a sua ideia? Daí... não, fala, tu é da Bíblia. Tá, fechou. Eu entendi a tua pergunta. Então, eu sou um cristão, eu sou discípulo de Jesus. Fechou, isso aí, eu sou da Bíblia. Tá, então prova pra mim que Deus existe. Eu falei, tá bom, ó. A Bíblia diz, na hora que eu falei, a Bíblia diz, ele para. Eu não creio na Bíblia. Sem Bíblia. A Bíblia foi escrita por homens. Eu falei, tá, tu queria que um cavalo escrevesse? É claro que foi escrita por homens. Mas foi inspirada por Deus. Ela foi... Não, mas eu não acredito que foi inspirada por Deus. Tá, então fechou. Eu falei pra ele, tinha um computador na mesa dele. Eu falei, esse computador existe? Esse computador existe. Eu toco nele, eu sei que ele existe. Tá, mas ele apareceu aí? Ou alguém criou, desenhou, projetou? O que tu acha? Não, alguém projetou, desenhou, botou aqui, fechou. Abri a janela e falei, aquela árvore existe? Aquele sol lá, milimetricamente colocado naquele lugar, existe? Então, se está lá, alguém criou. E eu nem tô falando agora que tipo de Deus você quer descobrir, mas que tem um Deus, tem. Que tem uma mente pensante por trás. Tem.
Daí ele falou, vamos continuar essa conversa depois, ele falou. Porque daí ele só tinha mais gente, vamos conversar depois. Então, às vezes, você vai usar as escrituras. Sim. Porque as escrituras é a minha fé está fundamentada no que eu creio, e a palavra de Deus é o que fundamenta tudo isso para mim. Mas tem momentos que vai ser a experiência, vai ser o Paulo descendo do cavalo mesmo, caindo do animal. Vai ser orar por alguém para você ser curada, vai ser uma palavra de conhecimento, vai ser... É isso, então eu acredito nisso. Muito bom. E aí, eu interrompi sua história, né? Então, aí você tem essa experiência e começa a ir de culto em culto. É isso aí, eu conheci a Viviane. A Viviane já é filha de pastor. Ah, é? Só que tava pé na igreja, outro tava assim, né? Indo na igreja. Sim. Mas filho de crente, crentinho não é, né? Sim. Então ela ainda não teve a experiência de ter nascido de novo, mas estava ali na fé. E eu conheci ela e ela me convidou para ir na igreja que ela estava indo. E eu comecei aí, o pastor começou a explicar a Bíblia para mim. Aquilo que eu queria. Não era o pai dela? Não era o pai dela. Era um pastor. Uma igreja que ela estava indo. E aí pastor, explico. Pastor, vamos estudar a Bíblia? Vamos. Poxa, é tudo que eu queria. Pastor ama também, alguém com fome. Era tudo que eu queria, tava faminto. E aí o que eu aprendia no culto eu levava pra catequese. Eu ainda tava dando catequese. Eu tava ainda... Ah, legal. Eu tava Você já levava pra lá. Levava pra lá. Eu tava no meio termo ali, tá? E aí fui indo, chegou no final do ano, claro, os líderes me falaram, olha, você tem que decidir. Acho que não dá mais. Você tem que decidir aí, cara. Falei, tudo bem, obrigado. Eu tenho gratidão pela Igreja Católica. Eu tenho um carinho, não permito na igreja que se fale mal da Igreja Católica. Tem muitos irmãos, eu acredito que tem pessoas lá dentro que tem Jesus, porque assim como tem no meio evangélico que não tem Jesus, então Jesus, ele não é evangélico, ele não é católico. Deus não é necessariamente denominado por esses nomes, né? Então, aí eu falei, então eu quero me aprofundar na Escritura, aqui eu vou ficar. Aí fiquei lá e fui alimentado mesmo ali, fui Bíblia, palavra, ali eu comecei a desenvolver um pastoreio naquela comunidade ali. Eu comecei a crescer ali. E aí você, quando que você tomou a decisão de ir pro exército? Foi nesse meio termo. Você vem de família já? Não, foi nesse termo. Foi meu pai gostou, eu tinha uma ideia, eu ia servir, eu tinha 18 anos, 17 para 18. Eu ia servir o exército. Servia como normal, como recruta. Não, lá tem um quartel. Lá é exército mesmo? Exército, um exército de artilharia. Já é Criciúma? É Criciúma, lá em Criciúma. Aí eu ia servir. Meu pai porque você pegou? Exército, não? Não, eu ia servir porque é obrigatório. Eu tava na data, na época de servir. Então, mas eu digo assim, que nem aqui em Bragança, tem todos os jovens que estão fazendo, eles escolhem um grupo, porque não tem como ir todo mundo. Então, eu tava na seleção. Você tava na seleção. Selecionado. Você foi selecionado. Essa é a palavra. Eu tava selecionado, tava ali no processo de seleção. E no processo de seleção, meu pai falou, por que tu não faz prova para sargento? Que em vez de tu ficar um ano aí, tu pode ficar um ano já na formação, tu já dá um pulo, sei lá, melhor, ter uma carreira e tal. E eu fui estudar a carreira, vi que a carreira era legal, tinha estabilidade financeira, não traria riqueza, mas traria equilíbrio. Eu falei, acho que eu vou aqui, eu tinha 18 anos. Tentei vestibular 2, 3 coisas, não sabia exatamente para onde queria ir. Falei, quer saber? Vou tentar o concurso. Passei. Um mês antes de ir para servir como recruta, eu fui servir, me formar como sargento, em Três Corações, Minas Gerais. Aí fui lá, me formei, fiquei um ano de formação, 11 meses, e voltei. Quando eu volto, aí eu volto para Criciúma de novo. E aí eu sigo a carreira lá. Entendi. Fiquei 22 anos no Exército, eu só fiquei 1 ano e meio fora em Belo Horizonte, o resto foi tudo lá. Lá em Criciúma mesmo. 22 anos. Dentro do Exército. O que são coisas que você aprendeu ali no Exército que você traz sempre pra sua vida até hoje? Eu acredito que o sistema de hierarquia e disciplina, né? Então, só uma pergunta, quanto tempo faz que saiu? Faz 6 anos. 6 anos só. Foi 2020 que eu saí definitivamente. Sistema de hierarquia. Sistema de hierarquia, disciplina, ordem, comando, o sistema de combate, o sistema de guerra, a logística de combate, tudo isso dá aplicável. Quer ver uma coisa simples que a gente faz? Chama APA, análise pós-ação. Todo combate, depois de um combate, você reúne todos os envolvidos e faz uma análise pós-ação, uma APA. Isso é importante. Para quê? Para o próximo combate, alguns erros serem otimizados. Okay. Então você não comete os mesmos erros. Isso aqui novo. Faltou munição. Erro novo. Munição aqui não. Então eu apliquei isso na igreja. Todo evento da ABA tem uma APA depois. Todo, seja micro, médio ou grande. Muito bom. Isso é um sistema. Quer ver o sistema legal? Hierarquia. Hierarquia não que subjuga, mas hierarquia de ordem. Porque o corpo, ele tem uma ordem.
né? Vamos lá. Sistema. Tem gente que ataca o sistema, né? O sistema. O corpo tem um sistema. Sistema digestivo, sistema respiratório, tudo tem. Então vamos lá. A hierarquia no corpo não é prejudicial e nenhum órgão domina sobre o outro, mas um colabora com o outro. Então, a hierarquia usada da forma certa, você não está um sobre o outro, mas um do lado do outro funcionando. Existe uma hierarquia de distância, não sobre. Então, esse dedo aqui está à frente dos outros, mas não sobre. Sim. Então, quando você aplica o princípio da hierarquia com o reino de Deus, não sobre, mas um do lado do outro, funciona demais. É igual, eu vi uma vez alguém desenhando a pirâmide, né? Porque às vezes a pessoa olha a hierarquia por pirâmide, né? Então o líder aqui, essa pontinha da pirâmide, todo mundo servindo, não sei o quê. Aí alguém falou assim, então você não pode querer virar a pirâmide de ponta cabeça, porque você vai criar ali uma anarquia, né? E que já foi provado inúmeras vezes que não vai funcionar. Aí foi bem legal porque aí a pessoa virou de lado, né? Porque é isso, né? Você pensar em Cristo como o líder, ele é o que vai à frente, né? Ele é o sumo sacerdote que sofreu primeiro. Mas então, é o irmão, mas é o nosso irmão. Exato, Então ele não está em cima, lógico que no nosso caso, Deus, soberano, lógico, ele está em cima, né? Não teria nem problema de ele estar no topo da pirâmide. Mas como ele estava organizando para nós vivermos isso, é como se ele tivesse esse líder da guerra que vai à frente, não vai lá morrer, né? Não, eu vou à frente, eu sou exemplo. Faz todo sentido. Então, eu acredito, essas aplicações ali, naturalmente, o dia a dia, muita coisa acaba trazendo. Por exemplo, coisas simples, né? Mas chegar no horário. Para mim é tomar café. Tipo... Chega no horário, faz parte. Então, no começo da aba ali, vamos lá, vamos começar o culto no horário. Aí o músico, ele chegava... Eu comecei vários cultos sem louvor. Não comecei... Vai estabelecer a cultura, né? Não tinha. Cheguei, tem que... Não, só fica tranquilo. Hoje eu faço uma oração e a gente faz uma palavra, tá tudo bem. Mas eu não consegui. Não, tá tudo bem. Só se organiza a próxima... Até porque o cara tava trabalhando, não é isso. É sobre ordem, é sobre só isso. Então, essa cultura do começar no horário, né? A cultura pegou. Isso é bom. Isso não é... E isso sendo como forma de ordem é bom. Como forma de cobrança é ruim. Então, é a mesma moeda aqui, só que alguém pode dizer, não, isso aí é horário. Então, não, peraí. É para trazer ordem, é para respeitar quem chegou. Tem que ter um propósito, tem uma razão de ter ordem. A ordem não dificulta o mover de Deus, ela facilita. Sim. Né? Quando Jesus organiza em grupo, tudo tem um facilitador aqui. E a ordem e a disciplina servindo pessoas, né? O que eu percebo é que, dependendo da forma que vai sendo colocado, pessoas parece que vão servindo a disciplina e a ordem. Parece que é mais importante começar no horário do que gente. Pessoas. E na verdade é começar no horário por causa de gente, né? Porque respeitando pelas pessoas que chegaram e tal. Então é isso que é um desafio assim nessa questão da disciplina, né? Porque é o que os fariseus foram fazendo, né? Eles já amavam mais as regras do que gente, né? É isso aí. E usavam as regras para ir até subjugando gente, né? Mas que interessante, muito bom. E aí você tem um período, então, de pastoreando, porque quanto tempo tem a aba? A aba tem 12 anos, mas eu e a Vivi pastoreamos há 22 já. Há 22. Então a gente já pastoreou trabalhando. Eu pastoreei trabalhando por 15 anos. Tá. Eu estava no exército e pastoreava. Isso que eu ia te perguntar. Bivocacionado. Eu fazia os dois por 15 anos. Voluntário, sem ajuda de custo, voluntário. Então, durante 6 anos, 7 anos, pastoreando à frente ali da aba. Integralmente agora, dedicação exclusiva. Isso, eu digo assim, mas durante 6, 7 anos... Foi trabalhando no exército. A aba tinha 2.000 membros. 2.000 membros. E eu recebi uma possibilidade de transferência para Roraima. Aí eu tenho que botar na ponta do lápis agora. Eu já tinha palavras, eu já tinha convicção de que isso poderia acontecer. Sim. Até palavras proféticas que eu ia deixar farda. Tinha algumas palavras sobre mim. Mas eu não sou aquele cara que ouve uma palavra e sai correndo para cumprir. Para mim, eu ouço, vou ficar na obediência. Exato, e aguardo. No que eu tenho na obediência. A obediência do hoje abre a porta para aquilo que Deus tem para mim amanhã. É a fidelidade no agora. Então não tem que forçar uma profecia a acontecer. Então eu fiquei na minha. E ela chegou nesse momento. Aí eu questionei os meus pastores, questionei o presbitério, questionei a minha esposa. Eu fui afunilando aqui, né? O mais difícil foi conversar com a minha filha. De 15 anos. Por quê? Ela ia ficar com o meu salário o resto da vida.
pensão. Ela, minhas 2 filhas, né? Aham. Elas iam ficar com o meu salário o resto da vida delas, depois que eu morresse, até elas morrerem. Porque é assim. Vitalício, assim, era a pensão que eu tinha direito. Do servidor público. Que eu tinha adquirido, né? Agora até mudou, mas na época que eu tinha adquirido. Então a minha dor aqui, como pai, era tirar essa aposentadoria para mim e mais tirar essa pensão delas no futuro. Então aqui eu fui conversar com ela, com a minha filha que hoje é casada, 22 anos. É a Vitória? A Vitória. Tá. Eu fui conversar com ela, tinha 15 anos. Falei, filho, pai quer conversar contigo. Só que ela já entendeu os rumores, ela já estava lendo, assim. Assim, pai, é sobre o exército? É sobre a igreja? Então, pai, sabe uma das coisas que eu tenho orgulho? O quê? Eu tenho orgulho de te ver fardado. Cara, ali me quebrou. Ela já introduziu assim. A minha maior alegria é você... Mas o que mais me dá orgulho, além disso, é a tua obediência. E eu duvido que tu não vai obedecer. E eu espero que tu obedeça. E tá tudo bem, pai. Ali a paz que eu precisava, a dor primeiro, e a paz que eu precisava veio ali. Falei, tá bom, filha, obrigado por compreender. Muito bom. E aí, num culto, eu levei a farda no púlpito. Falei, gente... É um culto de Foi ceia. no culto? Foi num culto de ceia, era um culto de manhã, assim, era só de manhã. Tava só a igreja, assim, bem concentrado. Falei, gente, eu quero que todos saibam que a partir de hoje o sargento não tem mais. Vou ficar em dedicação exclusiva e não tem volta, né? Sim. Tipo assim, eu vou dar um tempo e não, eu tô entregando. Até o quartel me chamou, não quer conversar com o psicólogo, eu tenho certeza. Porque é natural. Sim. Pode ser que eu tô sendo porque essas passando um decisões processo são bem grandes. São sérias, né? Então, aqui porque foi... faltariam quantos anos pra você? Na verdade, o ano que vem é minha aposentadoria. Ano que vem seria? Ano que vem. Faltava 8 anos, né? Faltava 8 anos. Pra você, era ou é uma tentação essa questão da estabilidade, do controle, Sim. né? Porque eu percebo que quem tem uma característica já por personalidade mais disciplinado, mais organizado, mais planejado, que naturalmente se dá melhor no exército e nesse tipo de carreira, vai sofrer essa tentação, né? Tipo assim, eu queria ter controle, eu queria saber, eu queria, né, saber o que vai acontecer no futuro e eu quero que seja assim porque vai ser assim. Sim. É a sua tentação? Sim, porque até eu fui criado numa educação assim. Meu pai, né, descendente italiano, essa postura do guardar dinheiro, sempre ter guardado, sempre segurança no dinheiro, acreditar de segurança. Essa postura eu fui criada. Era né? concurso no banco ou era concurso? Era concurso, né? aquela imagem da segurança. Aquela segurança. E não tem nada de errado a pessoa buscar segurança, querer segurança, buscar um concurso. Eu acho que se pode e vai ser uma bênção lá, um homem de Deus tentar em todo lugar. Mas, tanto que no exército eu fiz muitos discípulos. Muito. Eu cuidei de um projeto social chamado Pelotão Esperança. Cuidei de meninos com problema de comportamento. É mesmo? Eles tinham de 8 a 14 anos. Eles ficavam o dia inteiro comigo. Com a escola de manhã, estudo, e à tarde comigo. Então eu fui pai, fui pastor, fui amigo daqueles meninos. Eu tenho vários meninos desses que congregam comigo hoje. É mesmo? E é tudo menino com problema de comportamento. Meninos que tinham dificuldades na escola, o pai foi preso. Situações atípicas, assim, difíceis da cidade, né? E um projeto lindo. E eu fazia essa mentoria deles. Então, por 8 anos, eu cuidei desses meninos. E hoje, um desses me convidou esse dia para o lançamento de um livro. É mesmo? O menino lançou um livro. Que demais. Então, que assim, demais. E eu lembro de vários que vinham me chamavam de pai, não me chamavam de sargento, né? Então, eu consegui... Cumprir ministério ali mesmo. Servir a Deus ali. E mesmo quando eu estava em função de militar, administrativa que seja, o cabo estava comigo, né? Sentado ali comigo, porque eu acredito que eu sou integral sempre, né? Nós somos integrais, ainda que tenha bivocacionado, mas somos integrais em Deus, né? Então eu fazia culto entre os obuseiros, tinha uns canhões lá, os obuseiros, meio-dia, 2 vezes na semana eu jejuava, ia para lá e chamava a galera, um violãozinho, 3 notas, eu sabia, e fazia culto lá. Então, eu tinha muitas experiências dentro do quartel. Eu fazia ronda, na ronda o soldado estava lá 2 da manhã com o fuzil,
Aí eu pedia para Deus falar comigo, esse cara tá aqui, quem é ele? Qual a história dele? E às vezes Deus dava uma palavra de conhecimento para aquele menino. Eu tava ali fazendo a ronda, fazia a ronda, procedimento militar primeiro, bonitinho, terminou com o seu nome, soldado. Seu coração tá triste porque o seu pai, cara, esse cara começou a chorar, tal. Então assim, Jesus estava comigo, onde eu tô, eu entendi essa missão integral, né? Eu sou inteiro onde eu tô, né? Então a experiência no exército foi, eu tenho gratidão a muitos colegas que passaram lá, muitos amigos, e o próprio exército, assim, eu tenho saí com a porta da frente, e me convidam constantemente, todo ano eu vou pregar no quartel. É mesmo? Né, cultos ecumênicos que tem lá, cultos eles fazem cultos, né, com os evangélicos, fazem vários cultos, assim, eles sempre, chama o pastor Theo, chama o pastor Martinel, porque é Martinel, chama o pastor Martinel lá que ele vai trazer, aí eu sou muito bem recebido, então eu deixei a porta bem aberta, foi muito bom. Muito bom. E aí eu queria entrar num assunto que você tem dado uma ênfase muito legal, assim, eu acho que talvez um dos temas que pode causar uma transformação muito grande na nossa nação, que você tem falado muito com homens, né? A Vivi tem feito um trabalho incrível com mulheres e você tem falado muito com homens, né? E eu queria começar te perguntando assim, nesse tempo seu de pastoreio, de gabinete, de movimento com os homens ali, quais são erros comuns que você tem visto os homens cometerem, essa geração cometer, assim, e que nós precisamos realinhar? Bom, eu falo que trabalhar com homem é garimpar ouro. A cada uma tonelada de rejeito vem uma grama de ouro. É um trabalho. Pastorear homem é um trabalho. Mas uma das coisas que eu tenho aprendido é que tudo aquilo que você usa para atrair alguém, você tem que usar sempre aquilo ali. Então, uma das coisas que a gente fez nas nossas reuniões de homem foi não ter nada além de um louvor e a palavra. Você quer dizer assim, se eu tiver que fazer um churrasco, não sei o que, aí eu vou ter que fazer tudo. No começo eu fiz intencionalmente sem nada. E hoje eu posso fazer um churrasco. E tá tudo certo. Porque já estão lá, né? Tá tudo lá. Mas eu fiz questão de experimentar aquilo que Deus me deixou disponível, no sentido de a palavra e comunhão, louvor, assim, bem uma coisa bem leve. E eu fazia pequenos estudos mesmo com a palavra, com alguns livros, usei livro do Larry, Teleios, usei outros livros, e fui trabalhando com um pequeno grupo de homens, né? Pequeno grupo, 12, 15 homens, 30, 20 homens, ali o que tinha, pequenas reuniões, e aí o capítulo do livro, vamos crescer nisso e tal. E eu fui desenvolvendo, 2 anos, 1 ano e meio, usei esses livros e a Bíblia, livros e Bíblia, assim, o tempo todo, fiquei com eles ali. Aí depois, ficou só, comecei a ministrar para homens, assim, me encorajei a só ministrar para homens sem nem, só pregação, só mensagem. Comecei a trabalhar com eles. E eu percebi o quê? Algumas coisas, características do homem. O homem é simples. O culto, quanto mais enfeite do culto, quanto mais luz, é pior para o homem. Eu percebi que o homem não é atraído pelo múltiplo, ele é atraído pelo simples. Pelos vários detalhes. Quanto menos detalhes, quanto mais simples a mensagem, quanto mais simples a canção, quanto mais simples tudo, quanto mais simples, melhor. Eu senti uma capacidade de absorver melhor quanto é mais simples. Então, desde as canções, inclusive eu falo lá na hora de ministrar o louvor, somos intencionais, a adoração é para Deus, mas a igreja canta junto, né? Com a adoração que a gente vai entregar. É comunitária, não é? Mas eu gosto, então vai pro quarto e canta, mas é para todos cantarem. Então, o culto mais simples. Então eu percebo que os homens, quanto mais simples, mais reto, e o homem tem por natureza dentro dele, querendo ou não, ele é alfa, ele tem esse negócio do terreno. Então, quanto mais desafiado, quanto mais confrontado, quanto mais é melhor. Então, claro, guardadas as proporções do respeito. A gente cresceu, né, como criança, né? Duvido você. Duvido. Tem um risco aqui, ó. Duvido quem passa. Então, o homem, esse duvido... Interessante. É impressionante. Porque, assim, aí você pensa, não, mas um novo na fé... Não, mas ele é homem. Tem que entender, ele tem a postura... Ele é novo na fé, mas ele é homem. Então, eu falo, vem cá, olha aqui. O homem tem que ser assim. A mulher prefere um homem tal, assim, tal... Então tá, duvido você não mandar uma flor essa semana para tua esposa. O cara não mandou 30 anos, mas como é que é, pastor? Quem é esse pastor para me desafiar? Isso dá um dinamismo forte. E o que as mulheres esperam do homem? Postura, segurança. A mulher olha para um homem e espera o quê? Eu quero ser... Ela não quer dinheiro,
A mulher de verdade, por natureza, ela não quer dinheiro, ela não quer sexo, ela não quer... Não é isso aqui o principal. A mulher, ela olha para um homem, ela segurança, se sentir segura. É um homem que é meu amigo, que vai cuidar de mim, vai cuidar das minhas emoções. E aí quando fala do dinheiro, tem a ver com segurança e não com o dinheiro em si, né? Não, o dinheiro nunca é o dinheiro. Não é segurança. Segurança estamos juntos. Nós estamos passando um momento difícil financeiro. Mas estamos juntos. Eu vou cortar grama. Nós estamos juntos aqui. Vou te ajudar nisso. A minha esposa, por exemplo, ela não tirou a carteira de motorista até os 35 anos. Alguns medos. Teve um acidente de carro quando era pequeno e tal. Eu fui lá, comprei a carteira, dei na mão dela. Tá aqui, tá pago, vai lá. Só treinar. Só tirar a carteira. Não, mas nós financeiramente nós estávamos um pouco apertados. Ela sabe que eu fiz um sacrifício para tirar aquela carteira. Ela falou, mas por quê? Porque eu sei que você pode. Eu tenho confiança. Pode ir, eu tô contigo. E se tu não passar, a gente paga outra. A gente faz de novo. Então fica tranquilo. O que é só pronto, eu só dei segurança. Então eu posso ir, se eu falhar, a gente tenta de novo. Tem uma rede aqui, né? Tem alguém comigo, é isso. Então o que eu tento, o que eu vejo que os homens hoje, inclusive, Douglas, deixa eu escolher bem aqui a forma de falar isso. É melhor um homem que arrisca liderando, arrisca se posicionando, do que um homem passivo. Eu ia falar isso pra você agora, que eu tava em um momento ali aconselhando um jovem, e eu falei pra ele, um jovem marido, eu falei pra ele, é melhor você liderar e errar do que não liderar. Eu falei isso pra ele, eu falei, é melhor você ouça a sua esposa, a opinião, considera, pondera, ora e decide, mesmo que seja diferente do que ela tinha falado. Decide. E aí é melhor você voltar e falar, amor, errei. Foi mal. E tal. Ela vai se sentir mais segura do que você ou só fazer o que ela tá falando, por passividade, ou não fazer nada. Gera um desconforto. E até, abrindo um parênteses aqui, ver se você concorda comigo. Pra mim, essa questão do homem liderar, e tô falando bastante marido aqui, né? E pai, é muito parecido com salada e legumes. Que sentido? Você pode falar, eu não gosto de salada, eu não gosto de legumes. Então, o seu cérebro fala, eu não gosto, mas todas as suas células falam, me dá. Faz sentido. Então tem uma coisa meio que, por causa da nossa formação, a gente pode falar, não gosto, mas o seu ser mais integral fala, eu preciso. Eu preciso. E aí, pra mim, é a mesma coisa. A sua esposa, às vezes, até o seu filho pode falar, eu não quero ninguém mandando em mim. Com certeza. Mas a sua... E esse mandar vem com liderar, né? Claro. Eu não quero ninguém me liderando. Porque, por natureza, a gente é meio rebelde, né? Ninguém gosta, né? Não é nem mulher, ninguém gosta. Eu não quero ninguém me liderando. Só que a forma que Deus organizou é como se ela falasse, eu quero alguém me liderando. Então, por causa de, às vezes, traumas e questões que a gente passou na vida de maus líderes, o nosso intelecto fala, eu não quero ninguém me liderando. Mas é como se o nosso ser falasse, eu preciso de um líder. Isso aconteceu comigo, na prática. O exército libera uma casa para você usar. Institucional. Tá. Então, liberou uma casa lá na cidade para mim. Bem do centro da cidade. Bem posicionada, faz tudo a pé. Uma coisa maravilhosa. E nós morávamos num bairro mais interior. Então, a Vivi não dirigia, né? Lembra? Então, tudo era... Eu buscava, tudo era... Alguém buscava, ônibus. Então, ruim. Eu falei... Surgiu a casa lá para nós. Eu pensei... Eu alugo a nossa. O dinheiro do aluguel vai ajudar um pouquinho aqui a melhorar as situações aqui em casa. A casa ela é pequena, só que a nossa casa tinha 150 metros, 170 metros quadrados. A casa do exército, 50. 3 vezes. Um negocinho assim. Quando eu fui mostrar a casa do exército pra ela falou, não, muito pequena, nossa casa é maior. Como que a gente faz uma casa... Nossa, olha aqui. E a casa lá tava forro caindo, o piso tinha que trocar. Mas eu pensei, piso eu troco com R$500. Falei, na hora eu calculei assim, né? Isso aqui dá pra fazer, vai dar bom. Aí eu fui orar, pedir direção de Deus. Porque a gente se diz, o homem é o cabeça da casa, ok, mas Cristo é o cabeça do homem. Então você só é o cabeça da casa se Cristo for o teu cabeça. Quem ensinou isso, o princípio da autoridade, um dos maiores princípios da autoridade na Bíblia, quem ensinou foi o centurião. Jesus falou, ele falou, Senhor, não precisa ir, dá uma ordem. E ele dá
O segredo da autoridade, ele fala, eu sou um homem sujeito à autoridade. Sim, e tenho pessoas. E eu dou ordem aos soldados. Ele só dá ordem para o soldado porque ele é sujeito à autoridade. Então, o homem só tem essa autoridade, senão ele vai ter autoritarismo. E o autoritarismo machuca. Ele só tem autoridade quando ele submete à autoridade. E até adicionaria no que você está falando, que tem essa autoridade de Cristo na vida do homem, mas tem outras pessoas que são autoridade. Então, eu sei de pai, pessoas que você é submisso ali. Então, é Jesus, claro, mas tem outros do corpo de Cristo que podem da igreja falar, local. meu amigo, você tá falhando como marido aí, né? É isso. Então, aí eu falei pra ela, amor, eu orei, eu tenho paz. Mas eu não queria, amor, eu vou te dar uma palavra. Se tu não gostar, em 2 meses a gente volta pra casa. Eu desfaço o contrato, pago a multa, eu assumo tudo isso. Tamo junto, vamos tentar. Passou 2 meses, silêncio, 2 meses. 2 meses, ela me chama. Disse, amor, só queria te agradecer. Disse, por quê, mano? Porque tu ficou firme no que Deus te deu. Eu tô muito feliz aqui. Eu faço tudo a pé. Depois ela tirou a carteira, tá? Eu faço tudo a pé. Ficou muito bom aqui pra mim. Bom. Então, obrigado por ter ouvido Deus. Então, vê só. No fundo, as células queriam o legume, né? É isso. Mas ela tinha um bloqueio. E o bloqueio dela normal. do quê? É do morar longe, do morar pequeno, apertado, talvez já morou um dia, eu não sei a história que ela já viveu. Então é normal ser humano, cheio de história. Eu sou cheio de história, as reações nossas é a nossa história. Mas ser liderado por Jesus nesse instante vai fazer toda a diferença. Ouvir Deus, não, o Senhor está falando comigo, é paz, vamos aqui, é coerente. Claro que eu ouvi ela antes, levei ela para ver, porque estamos juntos, um casal, né? Mas essa decisão final, com maturidade, amando o outro. E aí ficar muito claro aqui, né, do que a gente está falando, é que tem a ver com essa postura de até em alguns momentos você vai contrariar a sua esposa, né? Ou você não vai fazer aquilo que ela tá fazendo, mas olhando sempre que você tá entendendo que é melhor para todos aquilo ali. O que eu acho que erra muito, né? E muitos homens erraram, e porque você tinha no passado o seu avô, o seu bisavô, que eram os líderes, né? E ali eram, né? O que eles falavam, na verdade, o pessoal nem opinava, na verdade. A esposa nem opinava, ia fazendo. Mas muitas vezes decisões eram por benefício dele. Esse é o problema. Isso, e aí assim, lá em casa, tipo assim, se eu quiser jogar bola na segunda, eu vou e jogo. Se eu quiser na quarta ir beber com meus amigos, eu vou e bebo. Eu chego a hora que eu não tenho que ficar falando não, porque quem lidera... Não. Aí isso, você já tá falando de alguém usando isso pro seu próprio egoísmo, né? É diferente disso, você tá falando... eu tô indo pra uma casa menor também pra você, né? Inclusive... E entendendo, vai ser melhor pra todos nós. É uma tentativa de que vai ser melhor pra todos nós. Inclusive, o pior seria pra mim. Porque a casa que eu tava tinha uma grama. Eu amo o jardim. E ali não tinha. Inclusive, eu não queria. Aqui dentro de mim, eu prefiro ficar na casa. Mas eu li um contexto que ia dar um benefício melhor pra ela. Para minha filha, tal. Então, quando eu percebi o contexto da casa, eu falei, essa ação vai ser ruim para mim, desconfortável, não quero sair daquela casa, mas vai ser bom para minha casa, para eles, para o futuro. Eu tomei a decisão em benefício deles, totalmente. Sim. Nesse caso, eu não queria fazer essa mudança, mas eu via o benefício que traria. Então, acho que os homens, de modo geral, a gente está falando de homens, né? De modo geral, eu acho que esse posicionamento ser posicionado, tomar decisões, ainda que lidere e toma decisões, e tem que voltar atrás e pedir perdão, porque faz parte, tá na conta. A mulher espera do homem isso, esse posicionamento muito correto, essa firmeza. Você sabe que eu aprendi uma coisa com um amigo chamado Diogo Dantas, né, pastor lá em Salvador. Eu nunca tinha reparado, ele falando, né, que se você olhar, por exemplo, Jacó, ele vai deixando as esposas irem escolhendo o nome dos filhos. Então, o nome dos filhos são situacionais, né? Então, cada esposa fala, não, vai chamar Benjamim, por causa disso. Vai chamar, não sei o quê. E aí ela vai dando os nomes, né? E aí, só o Benjamim que não. Todos os nomes foram dados por elas. Benjamim foi ele. Porque aí ela tá morrendo de dor, ela tá pra morrer. Ela chama de Benoni, ela fala, vai chamar filho da minha dor. E ele fala, não.
vai chamar filho da minha mão direita. Porque naquele instante não foi bom a situação que ela estava. Isso, mas mesmo as outras, vários nomes não. Porque, por exemplo, se você pegar os filhos de Lia, era agora ele vai me amar. Agora meu marido vai se portar comigo. Então você vê que eram circunstanciais e até negativas, né? Algumas ruins, né? E ali, mais uma vez, ela ia vir e pôr o nome. E ele fala, não. E aí eu nunca tinha reparado que é o único... na verdade, é o único filho que ele tem tendo o nome dele trocado. Ele tinha um nome circunstancial, né? É Jacó, é o usurpador, é o que tentou nascer primeiro, é o que, né? Ele também tem um nome de uma circunstância, mas aí Deus vem e fala, agora você chama Israel, príncipe Israel. Então, qual é a primeira atitude de um homem que teve o nome trocado? Verdade. Assumir essa responsabilidade de pôr nome, né? De colocar nome, falar, não, a gente não vai chamar a circunstância, a gente vai chamar profeticamente o que ele vai ser. Filho da minha... Então, tem a ver com isso, sabe? E aí eu acho que passa muito por isso, né? De Deus você ter tido esse encontro com Deus, você ter esse relacionamento com Cristo, pra você ir com confiança, falando, não, deixa eu liderar isso aqui. Vou ouvir todo mundo, vou ponderar e, cara, a maioria das vezes a sua esposa vai te dar uma opinião que é muito assertiva, mas vão ter vezes que você vai ter que falar, não, eu tô vendo assim, deixa a gente fazer. Inclusive isso vale, né, Douglas, estendendo um pouquinho para a liderança pastoral. A gente trabalha com um governo plural, tem um pastoreio e um presbitério, né, e algumas decisões nossas, eu decidi a partir do conselho deles, literalmente. Sim. Então, e mudaram todo o contexto. Um deles foi na pandemia. Na pandemia, por exemplo, quando voltou os cultos, pastor sem gente é veterinário sem bicho. Eu só quero... Aí vamos voltar ao culto. Eu já preparei a arte. Quando saiu o decreto, pode voltar 25%, aquele negócio. Eu reuni o presbitério. Bora. Gente, bora, tá aqui a arte pronta. Tá, todos eles vão, é nós. Um dos presbíteros disse, pastor, posso ponderar essa volta? Rapaz, o que tu vai ponderar? Pode? Pastor, então, tem pessoas realmente morrendo? Tem. Então a pandemia é real e realmente um senhorzinho, uma senhorzinha vindo no culto pode ser um risco, não pode? Pode. Segundo, as pessoas já olham para a igreja com uma imagem. Né? Infelizmente tem uma imagem formada pela sociedade do pastor, é dinheiro, é tudo isso. A gente vai voltar na pandemia. Que mensagem que a gente está mandando também, né? Rapaz, aquilo ali assentou no coração. Todo mundo. Muito bom. Vamos mudar. Mandei mudar a arte. Falei, estamos autorizados a voltar, porém, entretanto, achamos que cabe um respeito às pessoas que estão mais velhas, cabe um momento de reflexão. Vamos esperar um pouquinho. Acho que no momento oportuno a gente volta, tal. Douglas, isso na cidade. Olha só. Repercutiu. Uma pregação, né? Tinha gente na rádio falando, essas igrejas só voltaram porque a bancada evangélica só quer isso aqui. Aí alguém ligava. Não é todo mundo, não. Teve 1 e 2 igrejas da cidade aqui que não voltaram. Depois da pandemia, a gente batizou 1.000 pessoas no primeiro batismo. Porque foi uma repercussão, só esse posicionamento de segurar. Esse irmão, no corpo, o corpo viu empatia. Ele foi... Aqui é Deus, o próprio Senhor falando através do corpo de Cristo, porque o conselho é isso. Sim. E esse conselho trouxe uma leitura e uma bênção para a igreja local. Então, como é importante você liderar ouvindo. Liderar não com braço forte, mas com braço forte e mão de veludo. Né? Essa postura correta de ouvir, de ser sensível, de entender o que está acontecendo. Outra situação, aproveitando, né? Durante a pandemia também, eu estava fazendo aquele culto sem ninguém, só a câmera, né? E de repente eu falei, as crianças são... A criança não se envolveu com o Covid, graças a Deus o Covid não afetou as crianças. Aí as crianças estão tudo paradas em casa, vamos fazer um espaço de festa para as crianças carentes, poder ter um espaço de alegria no shopping, não pode ir, porque vamos comprar um playground, na hora, na minha cabeça, tudo na minha cabeça. E eu sou exército, a missão dada. Não, no outro dia de manhã eu tinha 3 orçamentos, eu tinha um projeto pronto na segunda-feira. E aí mandei uma mensagem pro presbitério. Gente... Nós vamos fazer um projeto aqui, olha aqui, um espaço alegria para as crianças, custa R$24 mil. Aí mandei o áudio. 2 risquinhos azul,
E nada, Dudu. E nada, Dudu. De repente, isso é terrível, viu? De repente, um deles gravando. Eu falei, ai. Aí para aí ele de gravar, cancela. Aí ele voltou. Quando ele voltou e gravou e largou, ele começou assim, pastor, que ideia linda. Quando ele falou que ideia linda... Sanduíche. Chegou o sanduíche. Que ideia linda, pastor. Eu falei, mas, ele falou, porém... Eu acho que o tempo pede cautela. 24 mil reais. O tesoureiro tá no grupo. Eu falei, o tesoureiro colou, a resposta dele fez assim, ó. Tipo, concordo com ele. E os outros, tudo. Faço deles a minha palavra. E tinha 7 no grupo. 7-1. Me lembrou uma dor. Traumático. Um momento traumático. E aí eu fiquei ali, pá, eu sou pastor. Aí entrei numa crise aqui. Poxa, Deus falou comigo. É para as crianças, é para um bem comum, por que... Tá, mas eu vou me submeter, porque eu pedi conselho. Sim, se eu pedi, exato. eu me submeti. Tá bom, irmãos, entendi. Obrigado pelo conselho de vocês. Pessoal, no outro dia, recebo uma mensagem de manhã. Pastor, me dá 5 minutos. Um irmão da igreja lá, aleatório. 5 minutos. Eu conversei na padaria lá, rapidinho. Assim, irmão, tu tens 5 minutinhos mesmo, porque eu já tenho que... Pastor, simples. Tive um sonho essa noite, e no sonho Deus mandava eu abençoar algum projeto social que você tem. Eu não sei se você tem algum projeto social, alguma coisa para... Rapaz, eu puxei os 3 orçamentos na hora, puxei o projeto na hora, tá aqui. Olha aqui, eu tava no bolso com ele, porque eu tava na mesma calça, tava no bolso. Puxei mesmo? O papel, falei, olha aqui, tá aqui, ele assim, quanto custa? Eu falei, 24 meses, eu vou pagar. Deus mandou pagar esse projeto, pode comprar. Aí peguei o celular, né? Grava aqui. Não, eu mandei o áudio. Falei, irmãos, só quero dizer que Deus é comigo. Não com vocês. Aí eles riram comigo. Carnais. Eles riram ali, brincaram, celebraram comigo. Lógico. Na hora o Espírito Santo falou comigo. Se você não se submetesse ao conselho, você compraria. Mas como você se submeteu, eu te dei. Então, quando você se submete ao princípio, tem uma bênção no princípio que Deus não abre mão. Ele ele é fiel aos princípios que ele deixou. Sim. Então, um homem liderando que é humilde e submete a ouvir, inclusive a ver os filhos. Sim. Eu fui ouvir a minha filha para sair do exército. Tá, que é um pai, tu não é homem o bastante para decidir? Não, eu sou homem o bastante para decidir. E eu sou homem o bastante para ouvir a minha filha. Sim. Inclusive Pra afetá-la, né? Inclusive para chorar, se for preciso. Porque ia afetá-la. Eu preciso, as minhas decisões afetam a minha casa. Eu falo que o homem é como Cristo com a igreja, não é? Então tá, como que Cristo recebeu o impacto dos pecados na cruz? Ele devolveu pro povo? Não, ele foi um absorvedor de impacto e destilou graça. Então o homem é aquele que absorve impacto e destila graça. Absorve impacto, ele recebe o impacto da rua, das falácias, das mentiras. Ele recebe o impacto da crise na igreja, do irmão que está querendo sair. Ele recebe os impactos da empresa, que a empresa está... Ele recebe, chega em casa, destila a graça. Eu vi um vídeo esses dias e me lembrei muito de algo que meu pai fazia. Muito engraçado, né? O cara, eu não sei se era filho dele e tal, mas ele ensinando uns 2 meninos a cumprimentar as pessoas. Muito legal, assim. Aí ele falou assim, ó, seguinte, quando você for cumprimentar, né, daqui a mão, firme aqui, pô, segura firme, olha no olho. A pessoa falou tudo bem, você fala tudo bem, e você, e tal. Essa mão aqui, e eu lembro meu pai fazendo isso comigo, legal, de tipo assim, não me dá essa mão mole, meu. Faz uma mão, uma geleia, você tem que segurar e tal. Homens dá a mão firme um pro outro e não sei o que e tal. E eu falei, cara, como nós perdemos isso, né? De ensinamentos completamente práticos, como apertar a mão de alguém. Sim. Né? Um dia, uma mulher da igreja, uma senhora, eu ia casar, eu tinha 19 anos, eu ia casar com 20 ali, ela ficou sabendo que eu tava noiva, ela me chamou, a irmã Marlene, já tá com o senhor. Ela me chamou e ela começou a me dar um monte de ensinamento prático. Um deles eu uso todo dia aqui no podcast, olhe no olho das pessoas. E ela ensinou que o melhor jeito é olhar na base do nariz, aqui, ó, aqui no meio do nariz, porque o seu olho fica alinhado, parece que você tá olhando no fundo do olho da pessoa. Quando você estiver falando pra alguém, olhe no olho da pessoa. E ela falou, não cruze o braço. Cara, tô direto no podcast. Isso fazem 16, 17 anos. Eu, direto no podcast, eu lembro. Na hora que tu faz assim, volta. Você tá fechado pras ideias. Você abre. Não olha no relógio quando você tá falando com alguém. Você tá falando pra pessoa. Vai demorar muito que você tá falando? Gente, olha que coisa simples. Aí eu queria te perguntar, quais são coisas muito práticas que você tem ensinado aos homens, assim? Bom, quer ver um exemplo? Eu tenho um dia pai e filha. Toda segunda-feira. Toda segunda? Se tu chegar lá
ligar para mim às 5 da tarde. Então, tô passando em Criciúma, vamos tomar um café agora? Eu vou dizer, Douglas, até às 8, 7h30 da noite eu não posso. Eu pego ela na escola e vou sair com ela. Porque tudo é prioridade. Tudo é urgência. Mas prioridade tem que ser prioridade. Então a minha filha é prioridade. E ela sabe disso. Ela sabe que o pai dela não prioriza outra coisa naquele dia, pai e filha. Eu mando flores para ela bimestralmente. Bimestralmente. E não tem um motivo. Eu mandei flores. Eu te amo, pai te ama. Por quê? Porque eu quero regar no coração dela um espaço. Eu quero conquistar aquele jardim, que é o coração dela. Então, E quer lascar com o genro, né? Eu quero que o genro, eu quero que ele trabalhe e se rale. Se vira. Então, Você vai ter que mandar mensalmente, se quiser. Eu mando pra Vivi. Então, assim, eu mando pra Vivi. A cada 3 meses, não tem uma razão. Pode ser uma rosa, pode ser uma flor que eu peguei no jardim, ou pode ser um buquê, não importa. Mas são gestos periódicos, contínuos, que constroem. Eu acredito muito lá em Gênesis, quando Deus fala para o homem, bota no jardim e fala cultiva. Aquela palavra cultiva é cultura. É a mesma palavra para culto. É para culto e cultura. Vem tudo dali. Então, olha que lindo. Deus me deu um jardim chamado Viviane. Ok? Como que ela está? Depende do meu cultivo e da minha cultura. E cultivo é diário. Não tem jardim bonito cortando grama uma vez por mês. Não tem jardim bonito sem adubação, sem irrigação. Não existe jardim. Não admira jardim de ninguém. E essa é até a diferença de uma floresta e um jardim, né? Claro. Jardim tem alguém cuidando intencional. A floresta está crescendo. Então, eu gosto da história do musgo, né? Aquele cara que subiu uma montanha de neve, alpinista, e tirou, enquanto descia, passou numa árvore, pegou uma casca de musgo, botou no bolso, desceu. Chegou lá, depois que ele desceu, aquele musgo gelado ali da árvore, botou em cima de uma mesa dessa no jardim e esqueceu. Um mês depois ele lembrou, aquele musgo, foi lá, tava uma orquídea de flores, assim, um negócio lindo. Aí ele falou, é o mesmo musgo? Não, é o mesmo musgo, um ambiente diferente. O ambiente lá era hostil, machista, opressor, dominador. Aqui, claro, vento. Então o homem tem o poder de mexer no ambiente, de a mulher dizer, ele está chegando em casa da viagem, os filhos estão, pai está chegando em casa, ou ele está chegando em casa. Então, que ambiente. É o cachorro. Então, tem tudo a ver, a mulher, a esposa, os filhos, até os amigos, as pessoas perto da gente. Um musgo ou um ramo de flores? Tem a ver com esse ambiente que a gente vai gerando de simpatia, educação, dar flores, gentileza. Essa coisa simples de não esquecer data. Eu sou esquecido, extremamente esquecido. De data eu sou esquecido. Imagem não, mas números e data eu sou. Eu anoto tudo. Anota tudo. Tudo, eu boto aniversário da Vivi. Ela vai, não ter risco. Ela vai ouvir isso aqui, ela não sabia. Mas vamos vai digitar essa página. E tá lá. Por quê? Porque pode passar para mim. Então eu anoto tudo. Então são coisas práticas que eu ensino nas quintas-feiras. Hoje a gente reúne, Douglas, 2.000 homens, 1.500 homens, toda quinta. Toda quinta? Toda quinta. Não, perdão, uma quinta semana não, porque é reveza. uma das mulheres, é verdade. A cada 15 dias. Então 1.500 homens, as últimas reuniões deu quase 2.000 homens. Que legal. Para sentar, 3, 4 louvores. Aperta a mão firme. Vão pra vida, aperta a mão firme, olha nos olhos, paga a tua conta, assume teu filho. Olha que coisa simples, eu preguei sobre assumir os filhos. Eu tinha um irmão na casa que ele teve um filho, mas não era casado, mas teve um filho. Ele não assumiu, ficou quietinho, ninguém soube. É mesmo. E o filho, ele não assumiu. Ele me chamou, falou chorando, pastor, o senhor falou para assumir o filho, eu vou assumir o meu filho. Chamou a mãe, botou o nome lá, começou a pagar a pensão. Então, o Paulo Borges fala, né, que a mãe é mãe. Por quê? Tá gerando dentro dela. Ele nasceu no parto ali, meu amigo. Vai ter que mamar e é mãe. O pai adota. O pai é construído. Ele adota, né? E é lógico que é só uma expressão, analogia, né? Uma analogia. Mas é real como o da mãe é tão natural, né? E aí ele falando do pai dessa intencionalidade. Né, não é só fazer o filho, é adotar o filho, né? É isso aí. É assumir o filho. É ser intencional. Eu falei de renúncias que o homem tem que fazer. Eu falo sempre sobre isso. Renúncias que o homem tem que fazer para os seus filhos, para sua casa. Renúncia. Teve uma época que eu
para mim poder levar minha filha na escola, e eu fazia questão de levá-la e buscá-la, porque era um momento importante. Porque não é só uma questão de levar e buscar. Não é só. O dia tá tão corrido, se eu tenho meia hora para ir para voltar, eu tenho 1 hora com ela. É 1 hora para ouvir. Tem homens que sabem o nome dos 11 jogadores do seu time, mas não conhecem o nome de um amigo do filho. Então você não está, você só está pagando as contas, sei lá. Inverteu as prioridades. Né? Se inverteu as prioridades. O que eu fiz na época? Para mim poder buscar ela na escola e levar, eu teria que abrir mão do almoço. Eu tinha uma opção. Ou eu almoçava, ou eu levava ela. Uma opção. E na época eu poderia pagar uma Topic, uma van, essas coisas para... Eu decidi, não, eu vou levar minha filha e vou buscar todo dia. Eu quero acordar de manhã falando, encucando na vida dela, e quero voltar perguntando como é que foi o dia dela. E eu, nesses 2 anos, eu jejuei 16 meses. Eu não almocei. Eu abri jejum daí. Intencionalmente falando, então, senhor, eu vou entregar para ti. Foi ali que eu escrevia, aí eu chegava, faltando 5 minutos pro expediente, li um pouquinho e ia pro expediente. Então, assim, fui intencional. Era minha menina, minha filha. Então, são decisões. Missão dada, missão cumprida. Eu não posso ser um pastor aprovado e um pai reprovado. Sim. Eu não posso ser um pregador eloquente e um marido reprovado. A aprovação começa em casa. Paulo deixa claro nas cartas, aquele que não cuida dos seus. Ao presbítero cabe que filhos tementes. Essa postura. Então, se eu for aprovado no púlpito, eu posso ter uma igreja com 1 milhão de membros, não importa. Eu serei reprovado. Então, eu sou muito resolvido com isso, a minha missão. Eu tenho uma missão. Agora eu tenho outra missão, a Isabela. A Vitória casou. Quando casou, passei a missão. Né? O Marco tem a missão de cuidar dela. E está fazendo um trabalho incrível, um grande homem. Mas agora é a Isabela. Eu tô focado. A gente não sai para viajar. Quantos anos ela tem? 11. A gente não sai para viajar. A gente é intencional. É bem intencional no que a gente faz. Sim. Mas você não sabe viajar por quê? Porque a gente ama a igreja local. Mas eu tenho uma filha pequena. A minha prioridade é ela. Sim. A Vivi renuncia. A Vivi recebeu mais de 1.500 convites. Imagino. Ela, não, obrigado. 98,9% ela nega. A minha filha, eu sou mãe. Então essa postura está bem clara para nós. A gente está bem... É bem intencional. E eu ensino os homens... Você perguntou de prática, isso é prático. Prática. Não, prático. Isso é extremamente prático, né? Não tem... olha que legal, eu ensino a igreja, todo ano, em janeiro, eu prego as mesmas mensagens. Tá. Que são mensagens que tem a ver com o DNA da aba, assim, tem a ver com o que a gente acredita, dá um norte. Todo janeiro eu prego as mesmas... A igreja já sabe o que eu vou pregar. Os 4 faróis, o cultura com entendimento. Então, a gente as mensagens. E aí tem uma mensagem que eu falo do culto com entendimento. E eu falo disso. O que é mais espiritual? Jantar com a esposa ou ir no culto domingo? Só que a resposta evangélica pronta é culto. Mas, se parar para avaliar, os dois são espirituais. E dentro da prioridade, cuidar da esposa é primeiro. Porque se eu não cuidar da minha casa, eu não posso cuidar da igreja. Fechou? Exato. Então, guardar as proporções, claro, eu não vou no culto domingo à noite, eu posso jantar não domingo à noite para poder ir no culto, tá tudo bem, é só organizar. Mas eu só jantar com a esposa. Simples, né? E aí, sair com o filho. Simples, né? E aí, no culto de mulheres, é legal que se você for em Criciúma no dia de culto de mulheres, ok? Você vai no shopping, você vai encontrar um monte de homens com os filhos. Tudo com os filhos. E sabe o que eles falam pra mim? Culto meu é aqui, pastor, hoje. Ele compreendeu, Douglas. Esse cara entendeu. Pá, que legal. Esse filho vai ter um pai presente, cara. Isso vai fazer toda a diferença na vida dele. Cara, demais. Eu vi eu citando os videozinhos, né? Eu vi um cara falando um negócio muito legal. Ele falou assim, uma coisa que eu faço com meu filho. Eu falei, poxa, dá pra fazer ainda, mas eu vou deixar essa dica aí, principalmente quem tem filho menor. Eu coloco ele pra dormir, né? Deito ele lá, oro com ele e tal. Aí ele deita na cama, né? Aí que eu faço? Deixo a porta um pouquinho aberta e ele e a esposa ficam na porta, entendeu? Fingindo que estão conversando, fingindo como se ele não estivesse ouvindo e fica falando bem dele. Ele fica falando, nossa, esse menino é corajoso, né? Que poxa, que menino, não sei o quê. E o menino ficou ouvindo dentro do quarto, eu falei, poxa. Então assim, é o que você tá falando de intencionalidade, né? Intencionalidade. E sabe, muitas vezes a gente tá aqui ouvindo, você tá aqui ouvindo, você tá ouvindo o Thelmo falando assim, eu mando flores a cada 2 meses pra minha filha e tal. E talvez você, por exemplo, mulher que tá aqui, pode falar assim, poxa, eu queria ter tido um pai desse e tal. Mas sabe, eu acho que nossa cabeça tem que ser, eu posso ser alguém assim para a próxima geração. A partir de agora. Redimir a minha família, não tem como eu voltar,
Não tem como mudar o pai que eu tive, a mãe que eu tive. Mas eu posso redimir a minha família sendo esse pai, essa mãe que eu gostaria de ter tido, né? Como intencionalidade. E tudo muda a partir de Cristo. É a partir de Cristo que muda tudo. Então, nele existimos. É a partir dele que a gente existe. Nova vida, né? É uma nova vida. Nova criatura. Então, o Telmo só tá buscando ser um bom pai, um bom marido, porque Cristo tá nele. Senão, o egoísmo me dominaria. O ego me tiraria de casa e por aí vai. Então, é Cristo. E aí, essa última parte eu queria te fazer uma pergunta. A Aba, né? Aba Pai, lá em Criciúma é muito conhecida hoje por trabalhos sociais. E até eu queria que você falasse um pouco assim, hoje, quais são as frentes que vocês estão envolvidos? E até eu queria que você falasse também sobre algumas coisas que vocês estão fazendo que parece, quem olha de fora assim, como se fosse algo secundário, menos... Qual é a palavra que eu poderia usar? Eu vou dar um exemplo. Você falou, eu vou montar uma estrutura para fazer aniversário. Aí você fala assim, pô, tem que dar comida, roupa, né? Paga a escola, mas fazer o aniversário da criança carente, isso é supérfluo. Qual é a mente de vocês por trás de, por exemplo, se estruturar para fazer aniversário de uma criança carente? Tudo parte de amar a Deus e o próximo. Tudo parte daqui. Jesus deixou claro que os profetas, é tudo aqui. Resume. Então, Deus e o próximo. Então, como que eu faço para amar o próximo? Amando o próximo. Sendo prático. Então, aí Tiago vai ser muito claro, a carta mais pastoral que tem é Tiago. Tá com fome, órfã, viúva, verdadeira religião, não é só de palavras, é de ação. Mostra tuas obras, que mostra tua fé, é prático. Então tá bom, sendo prático, vamos pra prática. Quem é a viúva? É a viúva literal. Ok, temos um ministério para cuidar da viúva. Quem é o órfão? É o órfão literal. Mas também tem a viúva de atenção porque o filho é atípico. Opa, é outro tipo de viúva aqui. É alguém que faltou. Quem é? Uma vulnerabilidade. É uma vulnerabilidade. Então, esses espaços são da igreja. A igreja precisa estar nesses lugares. Aí vamos lá. Tu falou, vou usar o exemplo, começar pelo exemplo que você falou. Sim. Nós temos um espaço chamado Espaço Alegria. O brinquedo que tem dentro é o segundo maior do país e o maior do estado. Ele é enorme. Esse novo agora? Esse novo. É que tu não viu o Eu novo. não fui. Não, o novo... É o segundo... maior do Brasil. Do Brasil? E o brinquedão? É o brinquedão. E o primeiro do estado. Foi a empresa que vendeu, que ela vende pro Brasil todo, que falou pra nós. Aí eu falei, ok, pra ter uma noção do tamanho do negócio. Tá. Aí você pensa, dá uma festa, o que a gente faz lá? A gente recebe algumas associações do Haiti, de venezuelanos, que não tem condições de pagar R$25 para botar o filho naquele espaço de R$50. É meia hora R$50, não é? No shopping. Como que esse cara vai tirar R$50 para botar o filho para brincar? Tá sem comer. Então a gente pega essa associação, leva essas crianças lá. Eles brincam. Douglas, se eu não conseguir ver Jesus no sorriso de uma criança dessa, eu perdi a sensibilidade. Aí a gente faz festa de aniversário para criança que nunca teve uma festa. Nunca teve um bolo. Nós tivemos bolo, tivemos festa. Nunca teve uma vela soprada. Sim. Ah, mas não é nada. Aí, teve uma criança, de tantas que me marcaram, teve uma que tinha 12 anos. Ela tinha um sonho de fazer uma festa de 15. Só que ela tinha leucemia. Chegou para nós a situação. Vamos fazer uma festa de 15 para ela? Vamos. Alugamos uma limusine. Buscamos ela, vestido de 15 anos, garçom, fotógrafo, tudo que uma festa de 15 anos tem que ter. Ela dançou com cilindro de oxigênio. Ela dançou a valsa com cilindro de oxigênio. Ela morreu 7 dias depois, Douglas. Que marca de Cristo que foi deixada no coração dessa menina e da família. Sim. Não é supérfluo. Não é. Não é. Jesus teve momentos que ele acolheu com um olhar. Acolheu com filha, com uma frase. Não tem a ver com grandes obras. Sim. Tem a ver com pequenas feitas intencionalmente. E uma coisa que eu nunca tinha parado de pensar assim, o quanto alguns aniversários da minha vida que meus pais compraram bolo, chamaram a família, reuniram, tava ali aquelas 30, 40 pessoas olhando para mim e falando,
Sem falar. A mensagem era essa, né? Você é importante. Ó, cada um aqui trouxe um presente pra falar, você é importante. O fato de você ter nascido é motivo de celebração. Nós estamos celebrando o teu nascimento. Então a gente não tem noção do quanto isso formou quem teve e o que pode fazer se a gente pegar e fazer um aniversário pra alguém, né? Alguém assim. E não é só a comida, não é só o vestimento, é claro que isso é o básico. E nós temos lá, tem um mercado solidário que é, eu acho que a maioria, já tem vários modelos, né? É lindo, é um projeto que a pessoa tem um dinheiro, a gente criou uma moeda, ela entra com um carrinho, compra com o dinheiro que a gente deu e ela passa ali, aí isso traz dignidade, né? Sim. A pessoa não recebe coisa que nem precisa às vezes. E coisa que não tem na cesta e tal, e o filho vê a mãe comprando, e essa questão toda, a gente tem o Uber solidário, os irmãos passam ali, depois levam para casa as compras e tal, e aí tem o bazar, mas nós temos atendimento médico. Tem uma sala, um ambulatório, os médicos voluntários doam seu tempo lá. Temos uma farmácia solidária que os médicos já aproveitam ali a indicação do remédio. Temos médicos farmacêuticos, né, autorizados, profissionais ali, cuidando daquilo ali. Temos um gabinete odontológico, vários dentistas tratam várias pessoas. É lindo. Mas onde está a espiritualidade em uma mulher que não sorria? Agora ela sorri. Tinha vergonha de mostrar. Se eu não conseguir ver Jesus nisso, Douglas, então vamos pro céu, acabou, vamos pro céu, então, acabou, é isso, é pro céu. Não, mas nós estamos aqui vivos, né? Tem uma missão aqui de falar de Jesus de várias formas. E eu achei lindo esse negócio do aniversário pra mim, assim, é simbólico pro todo, porque eu acho que, assim, pra quem tá nos ouvindo aqui, seja criativo. Ouça o Senhor e seja criativo no que você pode servir pessoas ao seu redor, né? Criativo, quer ver? Aproveitando a tua fala. Tem um irmão que trouxe um projeto para mim. Pastor, eu vi uma estrutura para skate. Como assim? É uma estrutura de metal leve e um skate flutuante. Falei, mas para que funciona? Então, as crianças tetraplégicas que não podem, não dá se mover, elas são presas por fitas e elas ficam em cima do skate e mexem a estrutura. Douglas, a gente comprou a estrutura, descobriu onde tinha, pegou o protótipo, fez. É a coisa mais linda. Coisa mais linda. Pensa a mãe olhando, minha filha tá na cadeira de roda, agora ela tá andando. Então, não é simbólico. A gente, uma das primeiras salas sensoriais que eu ouvi falar, que a gente fez há 7 anos atrás, uma sala sensorial, que não era uma coisa comum, sala sensorial para criança autista. A gente fez essa sala. A gente tinha 5, 6 crianças autistas na igreja ali e tal. Depois da sala sensorial, um tempo depois, tinha 130. Aí você pensa, alguns estavam ali, né? Mas a maioria veio e fala, sabe qual é a fala de alguns? Que Jesus é esse que enxergou meu filho. Eu quero conhecer esse Jesus que enxergou meu filho. Porque nem todo mundo está enxergando ele. Então, se nós não somos os olhos de Jesus que enxergam o que Jesus quer que a gente enxergue, se nós não somos as mãos de Jesus que toquem o que Jesus quer que a gente toque, e não somos os pés que vão onde Jesus quer que a gente vá, o que a gente é? Se nós somos cópia de Jesus. Esse é o nosso trabalho. Então, nós estamos agora construindo um orfanato, que é uma casa de acolhimento, né? O nome orfanato vamos usar mais. Um projeto, Douglas, eu vou te mandar, depois vou te ver. Vai começar a construção, se Deus permitir, semana que vem agora. Já está na fase de aprovação de documento. E nós vamos construir porque é DNA. Cuidar do órfão. E eu orei, tô orando há muito tempo. Eu li o livro do George Miller, acabou. Para que ler? Tu lê a história do George Miller, com criança. Tu não fica bem depois de ler o livro daqui. Não dá para ficar bem. Eu comecei a orar. Deus, me dá os órfãos. Deixa eu cuidar deles. Onde é que eles estão? Eu não vou dizer, Deus, melhora o governo para cuidar do órfão. Eu vou dizer, me dá os órfãos. Dá para mim. Dá para mim. Me dá dinheiro e dá para mim. Deixa eu cuidar disso aqui. E Deus está sendo bom lá, não está faltando nada, Douglas. Não falta recurso. Deus tem dado recurso, abençoado demais, para a gente poder cuidar disso aqui. Ainda que algum outro possa questionar para onde está indo o recurso, eu não me importo, não devo satisfação para quem questiona, eu devo satisfação para a igreja local, para todos aqueles que estão ali. Quem está ali, quem doa, a gente presta conta de tudo, a gente faz auditoria nas finanças da igreja, com um escritório contratado para fazer auditoria, porque a gente é muito sério nisso. Trouxe isso do exército também, essa clareza, essa firmeza de postura no que tem que fazer, no que é, no que não é. Mas a gente acredita muito nisso. Então,
o social para nós é isso, comunicar. A prefeitura foi lá, a gente levou a prefeitura para ver. Prefeito, vereadores, secretário social para ver. A secretária social começou a chorar. Ela falou, o que é isso aqui? Isso aqui é de graça? Como isso? Eu não sabia que tinha isso aqui. O prefeito falou, olha, eu não tenho, tá me faltando palavras, eu não sei o que dizer. E aí até teve um político que falou assim, olha, vocês têm amor e o governo tem dinheiro. E o governo tem dinheiro, mas não tem amor. Daí eu completei, nós temos amor e temos dinheiro também. Tá? Porque a igreja de Jesus é generosa, as pessoas são generosas. E a generosidade da igreja ela precisa aparecer nesses momentos, né? O púlpito da aba não sobe nenhum político. É postura minha. Nenhum político sobe em hipótese alguma em nenhum momento. Não subiu até hoje. De presidenciáveis a vereador, ninguém. Porque a postura é muito clara. O púlpito é lugar de pregar o evangelho, de falar do amor de Deus, de falar das verdades de Cristo, e defender as verdades de Cristo, não as verdades de partidos ou de políticos. Então, se a gente está focado, eu falo que para onde Deus aponta, Ele paga a conta. E é verdade. Todas as vezes que a gente se movimentou para cuidar do que Jesus pede para cuidar... Que é caro para Ele, né? Ele é muito fiel. Glória a Deus, você sai daqui ouvindo isso, inspirado a gente colocar esse evangelho nosso em prática, né? É como a palavra de Deus diz, não fala para alguém, Deus abençoe, você podendo ajudar. Vai e seja, né, essa bênção de Deus na vida dessa pessoa. E só completando, aproveitando, eu sei que já tá. Uma notícia legal, novinha. Eu e a Vivi pregamos nos presídios há mais de 15 anos. A gente prega dentro das penitenciárias. Eu e a Vivi nós íamos, ela ia com o violão para um lado e eu ia para o outro. E agora nós temos um trabalho lindo lá acontecendo com várias pessoas, mas era eu e a Vivi no começo lá. E agora a Secretaria de Estado autorizou, a gente está distribuindo um livro, Mulheres Improváveis da Vivi, em cada cela de todos os presídios femininos. Do Brasil? Do Estado, da Santa Catarina. Do Estado. Já foi aprovado e estamos em fase de distribuição. E do Brasil recebi um e-mail ontem. Tá brincando. Que todos os estados, eu vou entrar em contato para distribuição. Cada estado vai ter a sua forma de distribuição. Então na cela tem um disponível. Vai ter um ali, não vai sair dali. Uau. São 142 presídios. E todas as celas terão um livro Mulheres Improváveis. A gente vai doar esses livros para ficar dentro dos presídios. Também é uma forma de chegar em lugares assim incríveis, né? Glória a Deus. Meu amigo, obrigado. Sempre sou muito abençoado em estar com você, em poder conversar, poder trocar essas experiências, aquilo que Deus tem feito. E obrigado pela obra que vocês têm feito e a generosidade de vocês também, de sempre, quem quiser aprender e tal, vocês sempre abrem tudo, ensinam tudo e tal. Tem sido maravilhosa essa amizade, viu? Obrigado pelo carinho, Douglas. Para mim é um prazer e uma honra tá aqui. Essa mesa eu valorizo muito, vou repetir o que eu disse. E obrigado por abençoar as igrejas do Brasil, a Igreja de Jesus, né? Amém. E as comunidades de fé. Deus abençoe cada irmão aí que acompanha a gente. Valeu. Obrigado você que ficou aqui ouvindo, assistindo. E, de novo, reforçar só, eu quero você lá na Lidere Como Jesus com a gente, pra gente conversar um pouco mais sobre como é que a gente lidera como Jesus, 20 de junho aqui em Guarulhos. O link tá aqui na descrição para você participar. Também se inscreve aqui no canal, deixa um comentário, pega esse link, manda pra uma galera, mais pessoas serem abençoadas por esse nosso papo. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Tô aqui para agradecer você que tá sempre aqui com a gente no podcast Jesus Cop. Eu espero que você tenha sido abençoado pelo nosso canal e eu queria te fazer um pedido. Será que você poderia se inscrever aqui no canal? A gente pega às vezes as estatísticas, a gente sempre vê que tem um grupo muito grande de pessoas que assiste, mas não é inscrito. Quando você se inscreve, é uma forma gratuita de você dizer, ó, isso aqui é relevante e nos ajudar a alcançar mais pessoas. É uma forma maravilhosa de agradecer se você é abençoado pelo movimento Dizascope. Agora, tem mais uma forma de você poder abençoar tudo que está acontecendo aqui, é se tornando
um membro aqui do canal Jesuscop, se tornando um Jesuscopes, né? E você pode, então, ser membro, você vai estar contribuindo financeiramente para toda a equipe que está por trás aqui trabalhando, produzindo conteúdo para mais pessoas se parecerem com Jesus. Então, se você pode fazer isso, vai estar abençoando muito o movimento Jesuscop. Então tá aqui, é só você clicar e se tornar um membro do nosso canal Jesuscop. Deus abençoe você.